Olá, saudações. Eu me chamo Iago Benazio, estou aqui apresentando o trabalho de Calango, né, o algoritmo Quicksort, da matéria Algoritmos e Programas para Computadores, turma CC, 2020, semestre 1, professor Giovanni Almeida. Antes de mostrar o algoritmo, a gente vai contextualizar um pouco sobre o problema e também fazer a homenagem, claro, né, ao criador do algoritmo, Charles Anthony Richard Rowe. Ele nasceu em 1934, graduou-se em Oxford, né, em 1956 e estudou tradução computacional de linguagens humanas quando ele foi à Rússia, né, em Moscou. E importante falar que esse algoritmo foi criado para ordenar palavras, né? Ele estava desenvolvendo um dicionário para fazer esse ordenamento e acabou criando o algoritmo Quicksort. E a gente vai falar mais do algoritmo mais à frente e como ele é um ótimo algoritmo de ordenamento. E para falar o que é um algoritmo de ordenamento, para que fique claro, é um tipo de algoritmo que a gente usa é muito usado, na verdade, para resolver problemas computacionais. E basicamente o que ele faz é pegar uma estrutura de dados e ordenar, por exemplo, um vetor, que é uma estrutura homogênea. Se aquela lista das ordens daquele vetor, os elementos estiverem aleatórios, ele vai ordenar, né? Isso aí, por exemplo, no dicionário, poderia colocar as palavras em ordem pela primeira letra da palavra. Talvez tenha sido essa lógica que ele teve que usar quando ele estava criando, né? Enfim. Mas existem alguns outros também, a gente vai falar aqui do Selection. A gente vai falar rapidamente o que é o Selection Sort. Tem outros algoritmos aqui, como vocês podem notar, Insertion Sort, Bubble Sort, que é como se fosse o método de bolhas, o método de seleção, mas todos eles são algoritmos que fazem ordenamento. A gente vai falar sobre o Quicksort nesse vídeo em especial. Aqui um exemplo do algoritmo Selection Sort, né, para a gente ver o que é um ordenamento, como que funciona. A gente tem que pegar um elemento, comparar com os outros elementos e depois fazer uma troca. E com cuidado para que não se perca nenhum valor nessas trocas e que no fim a lista esteja na ordem desejada. Então aqui a gente trabalhou durante as atividades do Calango um algoritmo Selection Sort. Daí surgiu essa oportunidade de fazer o trabalho para outros algoritmos de ordenamento. Então a gente veio aqui apresentar o Quicksort. No caso, é um algoritmo de seleção também de ordenamento que vai selecionar um pivô e através desse pivô ele vai comparar quem está do lado dele na lista e fazer as trocas. Assim, se o pivô, quem está maior que o pivô vai para um lado, quem está menor vai para o outro. Então o pivô consequentemente vai estar no lugar final dele. E isso é feito para várias sublistas que o algoritmo chama, né, no procedimento. A gente vai explicar isso mais para frente. Mas o GIF aqui, ele é bem ilustrativo, né, de como é que funciona esse processo. Então a gente vê um ordenamento ali. Ele seleciona um pivô, divide a lista e vai trocando de pivô no final também para poder pegar uma nova lista e continuar fazendo as trocas, né, como se fossem um chaveamento ali. Ele vai chaveando as listas e selecionando os pivôs. Aqui é uma imagem que mostra mais ou menos como isso acontece, né? A gente vê que as comparações vão sendo feitas dos elementos da esquerda para a direita. Pode ser feito tanto da esquerda pela direita. A gente vai perceber no algoritmo, eu vou explicar melhor. Então, é realizada aqui, houve a comparação, foi selecionado o elemento pivô número 1, foi feita a comparação. Como ele é menor do que o elemento comparado da outra ponta, ele já vai realizar essa troca. E aí ele vai andar uma casa aqui, né, no algoritmo para comparar o próximo valor. Comparando com o 3 que foi trocado, ele já percebeu que é um valor maior que 3 e vai trocar. E assim ele anda as casas e vai comparando os valores. Basicamente essa é a lógica de funcionamento do Quicksort. Os prós e os contras, né? Quando a gente fala de um algoritmo, a gente tem que lembrar de tempo que ele vai rodar, de quantidade de iterações, tudo isso é bem importante ressaltar. E uma das conclusões do artigo que a gente citou, vai estar na referência, que o Quicksort é o algoritmo mais eficiente em listas totalmente desordenadas. Ele se torna muito eficiente em relação aos outros no quesito de tempo.
Ele fala que no próprio no relatório fala que a ordem 3, que é uma ordem aleatória, né, uma lista aleatória, ele funciona perfeitamente, é o algoritmo mais rápido que tem, ainda mais quando o vetor vai crescendo para valores com estrutura de dados com bastante elementos, né? Vetores aí com, de repente, 1000 ou mais elementos. Ordem 2, ele cita as listas decrescentes, né? E também a ordem 1, que é a lista crescente. Pode acontecer um problema quando a lista já entra com um pivô no início ou no fim, né? O menor ou maior elemento estando na casa que ele tem que estar. E isso é o pior caso, né? Eu vou falar aqui. O pior caso é essa ordem quadrática, essa complexidade. É a quantidade de isso vai ter uma relação com a quantidade de iterações e operações feitas. Tem um gráfico para explicar melhor no próximo, já eu mostro. Mas enfim, quando o menor ou maior elemento pode estar já nas pontas, né? Isso pode acontecer. Mas mesmo assim ele ainda vai conseguir resolver um tempo um pouco superior, uma quantidade de comparações, né, trocas maiores. Mas na maioria dos casos, para essas ordens aleatórias, você tem uma complexidade linearítica, né? O que isso quer dizer? Ela tem um comportamento aqui através de uma função logarítmica, mas que quando ela é transformada aqui, ela tem um comportamento quase linear. No gráfico do Big O, né, dessa complexidade, como é que ela é medida, a notação vai dar para entender melhor. E essa aqui é o funcionamento para as listas, em grande maioria, aleatórias. Tem melhorias desse algoritmo já, com mais de um pivô. Isso aí, quem tiver interesse em olhar, é bem legal. Custo de processamento, né? O Quicksort, como ele é um dos mais rápidos, ele acaba processando as coisas mais rápido, fazendo menos iterações, e isso é importante, né? A gente tem que economizar tempo e às vezes recursos, ainda mais em determinadas aplicações. Aqui está, como eu falei, a maneira gráfica de visualizar, né, o que é a complexidade do algoritmo. Aqui a gente vê no eixo aqui, X, os itens processados, né, o número de coisas processadas e o número de operações em notação, né, quanto as operações são feitas. Então, quanto mais se processa itens no n log n, você vai parar aqui e vai estar tranquilo. Você está processando itens e fazendo poucas operações e resolve o problema. No pior caso, ele faria muitas operações, né? Ele teria, quanto mais você vai começar a processar e já vai crescendo a quantidade de operações que tem que ser feitas. E isso aí pode gerar alguns problemas. Aqui algumas comparações que está lá no artigo também sobre o tempo de resposta dos algoritmos. É interessante falar que aqui para um vetor de 100 elementos, ele ainda parece que o insertion sort ele faz menos comparações, mas ele movimenta mais, por exemplo. Enquanto que o quicksort, a soma desses dois aqui ainda está menor do que a desses dois. Só que quando a gente aumenta o vetor para 1000, olha como é que ele já é bem diferente, é bem gritante a diferença aqui, tanto de tempo, de comparações e movimentações que é feita nesse caso, né? E aí, todos aqui são ordem 3, são listas aleatórias. Então aqui, no caso de um vetor de 10.000 elementos, olha só como é que a diferença ainda fica maior. Então isso é importante, assim, isso é uma dos resultados que mostrou porque o Quicksort é um dos algoritmos mais eficientes que a gente tem hoje em dia para essa seleção. Claro que já tem a evolução, como eu disse. O algoritmo, né, ele pode ser definido em duas partes: um procedimento, né, que a gente sabe que não precisa retornar um valor, e uma função. A função vai retornar o valor do pivô. Vou explicar isso logo à frente. Aqui eu vou explicar o código quando a gente estiver no ambiente Calango, mas eu trouxe aqui. Dá para dar pausa e ver mais ou menos como é que está. O próximo vai ficar aqui atrás um pouco da minha figura, mas no Calango vai ser possível verificar e a gente vai comentar essas transformações. Então vamos lá. As referências eu vou colocar aí para vocês na descrição. E aí eu vou trocar de tela agora. E aqui está o algoritmo, né? Eu vou apresentar aqui para vocês. Foi escrito, já conseguiu rodar ele, né? Importante para poder gravar o vídeo.
Basicamente, como é que a gente começa o algoritmo? A gente fala, o princípio, é bom ter o nome, claro, o nome do algoritmo, a síntese, o objetivo é ordenar um vetor pelo método quicksort, para um vetor que eu coloquei 5, para exemplificar. Valores do reais do vetor, aqui na verdade são reais, né? Eu vou corrigir aqui, são valores inteiros. Eu fiz um vetor de inteiros, como vocês podem ver. Esse vetor igual a 5, né? Um vetor de tamanho 5, ou seja, isso significa que ele vai de 0 a 4, né? A gente sabe que o vetor, a gente fala o tamanho dele, mas ele conta a partir do zero. Então eu criei aqui um laço de repetição que vai ler de 0 a 4, né? Esse aqui seria o último elemento, o número 5 do vetor, representado pelo 4. Ele vai ler o vetor. E aqui eu estou atribuindo a esses inteiros CL e FL, que é o começo da lista e final da lista, o valor 0 e 4 dessas posições. Aí aqui eu já chamo o procedimento quicksort com esse valor, começo da lista e final da lista, para ir de 0 até o final da lista, né? Eu quero que... Aqui já é para imprimir, vocês vão ver na hora da impressão, é esse laço que repete para fazer as impressões depois da transformação. Então aqui está o procedimento quicksort, rapidamente para vocês terem uma noção. O procedimento quicksort, ele recebe o vetor inteiro e esses dois inteiros aí, essa variável começo da lista e final da lista. Então a gente tem a definição aqui de inteiro pivô e o i de iterações, e primeiro a gente compara se o final da lista for maior do que o começo da lista, que o elemento que está à direita é maior do que está à esquerda, está fora de ordem, ele vai falar que o pivô é igual à função particiona. Então a gente vai falar que essa função é a primeira parte do algoritmo, particionar e voltar um elemento pivô. Então aqui ele vai definir o pivô. Definido o pivô, ele subdivide aqui as listas e rechama o procedimento quicksort novamente para novos intervalos, pivô menos 1, pivô mais 1, e final e o começo. A gente vê que tira o pivô da lista, né, para fazer as comparações. O pivô vai ficar no lugar dele no final das contas. E aqui está a função particiona, também recebe o vetor e as mesmas entradas, né, o inteiro, começo lista e final lista. Então a gente criou uma variável esquerda e direita, né, porque também vai ser em relação começo e final da lista, respectivamente. Pivô e a variável auxiliar que vai realizar a troca de valores. Define aqui que a esquerda e a direita eu atribuo o valor da esquerda começo da lista e direita final da lista. Então o pivô, a gente entra aqui dentro da função como sendo o valor que está à esquerda, já para começar, né? E aí ele entra nas repetições dos enquanto. Então enquanto que o valor da esquerda for menor do que o da direita, ele significa que ele é menor, então compara com o próximo. Então ele vai começar a andar pela esquerda, o vetor da esquerda. Enquanto ele for menor ou igual que o pivô, você pode ir incrementando e para ler o próximo elemento, até você achar um elemento que satisfaça a condição de ser maior do que o da direita, né? Então ele vai parar por aí. Depois ele vai fazer decrescendo pela direita, aqui a gente vê que pela direita menos 1, né? Então ele vem descendo, por isso que o elemento à direita tem que estar maior do que o pivô. Enquanto essas condições forem atendidas, ele vai ir repetindo, né? Acabada essa condição, ele vai fazer aqui uma condicional. Se o elemento que está à esquerda for menor do que o que está à direita, ele vai realizar a troca entre esses dois elementos e vai acabar aqui essa parte, né? Tem aquela variável auxiliar que ajuda na troca. Então foi feita a troca aqui. Acaba o enquanto. E para começar o novo procedimento aqui, para voltar e ele poder relacionar um novo pivô, a gente faz essa troca aqui também, do começo da lista receber o valor que ficou à direita e o valor que está à direita ser atribuído o valor do pivô. E aí eu retorno o valor da direita, que lembrando vai ser o pivô aqui no outro caso, né, para o particiona. E agora o vídeo está se prolongando, então eu vou fazer rodar o algoritmo para a gente poder ver se ele está funcionando como esperado. Então tá aqui, rodei o algoritmo, né? Tá aqui no console.
Para começar, vamos fazer o teste mais difícil. Vamos pôr a sequência já na ordem, né? Crescente, como eu falei, era o pior caso. Tá lá, ele executou, colocou aqui na mesma ordem. Então eu vou de novo testar para uma em ordem decrescente. Tá aí, retornou a ordem crescente, funcionando como esperado. Agora vamos colocar uma ordem aleatória. 5, 3, 2, 1, 4. Pronto, ordenado, ou seja, o algoritmo funcionou como desejado, como esperado. Agradeço aí, passou um pouquinho dos 10 minutos, espero que isso não tenha problema aí. E agradeço aí todo mundo. Valeu, tchau, tchau.